Deixa eu dizer para vocês uma coisa sobre esse assunto. O Brasil, hoje, não é tão dependente como já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. Mas, obviamente, que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui. Ajudaram a dar o golpe. Pausa. Mas o que... Ajudaram a dar o golpe. Tchê, ele não ajuda em nada. Não, mas vamos lá. Eu acho que tá tendo muito estardalhaço sobre essa frase, e ele não está se referindo ao Bolsonaro, ele não está se referindo ao impeachment da Dilma, muito embora em outras declarações, inclusive quando estava preso, ele dizia que a Dilma foi derrubada e que a Lava Jato só existia porque o Obama investigou eles e não queria o pré-sal. Mas aí ele está se referindo ao golpe militar. 64. 64, a ditadura militar, entendeu? Que ali é bem documentado, muito bem documentado, a interferência americana aqui dentro. Por quê? Nós tínhamos um presidente que começava a se aproximar da União Soviética. Quem? Que era o Jango. Tá. Ele foi visitar a União Soviética e quando voltou não conseguiu mais embarcar. Né? E aí o que acontece? Então, nesse contexto de Guerra Fria, que a gente falou aqui já no passado, esses mísseis atômicos, submarinos nucleares, essa Guerra Fria que está voltando, os Estados Unidos interveio aqui dentro e em vários países. E lá, sim, foi claramente dado o golpe. Aqui no Brasil, o golpe militar teve apoio americano. Sim. E uma das coisas que o Mourão e o general Heleno na audiência, que ele falava, foi tentado, que lembra que o advogado dele dizia assim, houve tentativa do golpe, e ele assim, não havia clima, não, a pergunta é sim ou não, realmente não havia clima, não tinha apoio, não era possível, te lembra? Ele falou, porra, e o advogado suando frio, né? Porque que acontece? Uma das principais coisas para tu dar um golpe de Estado é tu ter certeza de que os outros países externos não vão intervir. Que é o que o Bolsonaro diz. E o after day, o dia depois do golpe, né? Pô, o Bolsonaro consegue falar essa palavra em inglês? Ele diz? Pop cream! Ice cream! Que porra. E aí, então, o que acontece? Eles estão falando aí do golpe de 64, tá? O pessoal tá feito bastante estardalhaço, dizendo que o Lula estaria falando da eleição do Bolsonaro. Eu não interpreto assim. Segue lá, Luiz. O que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. E eu não estou falando isso agora, não. Em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Em 2004. Agora, nós queremos negociar. Nós queremos negociar igualdade de condições. Negociar igualdade de condições. Os Estados Unidos é muito grande, é o país mais bélico do mundo, é o país mais tecnológico do mundo, é o país maior econômico do mundo. Mas tudo isso é muito importante. Mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Nós temos interesses econômicos, temos interesses estratégicos, nós queremos crescer. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. É inaceitável. Eu acho que um presidente da República pode taxar o que quiser. Aqui no Brasil, é importante vocês saberem, de vez em quando eu me reúno com o Alckmin, talvez me reúno com o Haddad. Pausa. Não, que de novidade! vez em quando eu me reúno com o Alckmin, com o Taxade, 2 dias, e a gente aumenta uma taxa, outra. Não, mas o que eu quero... Não, de vez em quando,
pela média aí, parece que é 30 e poucos dias tem uma taxa nova. É bucha. Não, de vez em quando só eu me reúno com e o Alckmin chega e pergunta onde é que tá a merenda, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o Lula deu um discurso ontem para a plateia interna do PT, ele falou que os Estados Unidos já deu o golpe no Brasil, já deu, eu acho que ele tá falando da ditadura, o pessoal do PT começou a aplaudir, mas não aplaudiu muito, porque não foi todo mundo, eu acho que uns pensavam que ele tava falando do Bolsonaro, e aí depois ele veio com essa história de dólar, de moeda, para substituir o dólar, que ele não precisa ficar preso no dólar. Depois tem os caras que vêm sempre apaziguar e dizem assim, não, ninguém tá falando de substituir, a gente só não quer usar. Né? Pode continuar existindo o dólar, como se fosse uma coisa que dependesse do Brasil. E aí, cara, o Lula também fala assim, em 2004 eu tentei fazer isso com a Argentina. Sim, porque só com o governo de esquerda que ele tenta fazer isso. Agora, em 2025, ele não tenta com a Argentina. Graças a Deus. Porque a moeda da Argentina tá, cara... Tá melhorando a cada... Não, tudo bem, mas a nossa ainda tá melhor, né? Ainda tá melhor. Ah, é? Ainda temos menos inflação única, aqui. Então, assim, o Lula ontem começou a falar pra plateia. E aí ele começa a se emocionar. Vai falando. E aí daqui a pouco ele já tá falando que é inconcebível taxar, que não sei o que parará. Acho que tem um restinho desse vídeo, mas vamos passar pro próximo, Luiz. Otávio, naquela minha teoria de que o Trump vai chamar o Lula pra negociar, para tentar fechar um grande acordo entre Brasil e Estados Unidos e desarticular o BRICS, mas também tem sempre aquela oportunidade, né? Trump pode me sancionar, porque Cuba foi sancionada, Rússia foi sancionada, Venezuela sancionada, e esses são os meus líderes. Eu vou fazer o mesmo que eles. Pode botar tarifa contra o Brasil. É que a diferença desses países todos aí é que eles não eram democracias, né? Para tu te segurar num país taxado, num país sancionado, um político democraticamente eleito se segurar na cadeira é muito difícil. Quer ver outra coisa que muito, é difícil? Porque é que nem de técnico de futebol, entendeu? Chega o cara lá, pá, ter com o meu time aqui, pô, o time tá jogando bem, vai lá, entra sei lá, num jogo decisivo, tem um jogador expulso, o time perde. Ah, não é culpa do técnico, mas o técnico tinha que resolver. Pode, na primeira pressão, não cair, mas em seguida começa a dar coisa errada, os caras, tá, mas tu não vai resolver? Então esse papo do Lula dizer que, tô sendo injustiçado, pô, então bota outro cara, tu começa a ter essa, Otávio, entendeu? Tu imagina não é fácil isso aí. A pressão que o Lula vai tomar de todos os lados, por quê? O Moraes já tá com a morte financeira garantida no lado ocidental. Uma vez dentro da Lei Magnitsky, nunca mais fora, né? Eu não conheço nenhum caso que tenha saído. Exatamente. Então, o Moraes já foi sancionado. Daqui a pouco, a esposa dele. Os outros ministros que sabem que estão na mira, começa. Lula, será que não dá para negociar? Lula, eu não quero. Lula, não, meu filho, minha esposa. No mínimo, os caras param de dar apoio. Entendeu? Por isso que a gente pergunta e tá rolando a enquete. O STF rachou? Sim, tá com 70%. Não, 29%. Porque, Otávio, nessa história do truco do Lula, ele vai ter que aguentar muita pressão. Vai. Tu imagina a pressão dos ministros do STF sobre o Lula. Lula, o que tu pode fazer? Mas não é só do ministro do STF, que aí tu tá falando, porque teve uma outra cartada nesse final de semana também, né? Que é? O Lindbergh. Não vi. Eu adoro dizer Lindbergh, porque o nome do cara é Lindeberg, né? Os caras ficam Lindbergh. Né? O Lindbergh entrou com uma ação do PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir qualquer instituição brasileira de seguir a Lei Magnitsky. Isso aí. Não. E aí, cara, o que aconteceu? Acendeu os alertas vermelhos por tudo. Por quê? O CEO do Bradesco deu a seguinte declaração: lei não se discute, lei se cumpre. Dizendo que ele ia seguir a lei americana, porque o Bradesco tem negócios nos Estados Unidos.